Algumas semanas atrás, nós fizemos uma proposta aqui na igreja. A proposta era de estudarmos, lermos os 4 evangelhos. Obviamente, a gente não vai ler os evangelhos na íntegra aqui no momento do culto, mas a proposta era refletirmos a respeito desses 4 evangelhos, falando sobre os registradores, os homens que registraram isso daí, uma vez que nós cremos que o autor da Bíblia é o nosso Deus, através do Espírito Santo, usando alguns homens para que eles fizessem esses registros aí. Eu coloquei aí no seu guia de estudos, no seu guia de mensagem, dizendo para você, hoje nós vamos ler aqui, ou conversar, refletir a respeito do Evangelho de João. Passa para mim, por gentileza. Eu queria contar para você a história desse homem. Não sei se algum de vocês já leu, já ouviu falar de Marcel Petiot. Eu li um pouquinho a respeito da vida desse cara. Ele nasceu no interior da França, francês, obviamente. Ele desenvolveu-se, mas nunca foi o melhor aluno. Quando cresceu, foi, digamos assim, diagnosticado com um cleptomaníaco. Ele tinha mania de roubar as coisas, gostava disso. Foi para a guerra, machucou-se na guerra, foi tratado pelos médicos, levaram ele embora da guerra. Quando ele estava num hospital agora psiquiátrico, além de ser tratado, ele também foi ensinado. E no final do seu período, ele saiu de lá com um diploma de médico. E ele começou a atender, agora em Paris. Depois de um tempo trabalhando, atendendo em Paris, ele voltou para o interior da França. E no interior da França, ele se tornou prefeito da cidade. Agora vai vendo as realizações desse homem. Prefeito. Acontece que ele foi escorraçado da cidade como prefeito porque descobriram que ele era corrupto. Voltou para Paris. Chegando em Paris, médico. Trabalhava como médico, atendendo as pessoas e diagnosticando os remédios. Só que ele não apenas mandava a receita do remédio, ele vendia a receita para que as pessoas comprassem remédio e usassem remédio como dependência química. Além disso, com as suas receitas, influência e a rede que ele tinha de contatos, ele também conseguia vender documentos falsos para as pessoas. Quando a guerra foi apertando, ficando cada vez mais complicado e mais difícil, esse camarada psicopata começou a matar a gente. As pessoas iam até o seu consultório e quando ele viu que eram pessoas vulneráveis, homens, mas na sua grande maioria mulheres, ele matava. E a guerra e Paris estava num momento tão complicado que ele não tinha onde enterrar os corpos. Depois descobriram que foram quase 30, foram 26 corpos que eles encontraram. Mas estima-se que foi muito mais do que isso. Ele levava os corpos para casa e ele enterrava em casa. Quando descobriram que o Marcel Petiot era um serial killer, e começaram a persegui-lo, ele fugiu para um outro canto da França. O homem da força policial, da inteligência parisiense, era um dos chefes da investigação, era conhecido como Henri Valéry. Passa para mim, por favor. Essa daí é a foto do Henri Valéry. O Henri Valéry, ele era o responsável por perseguir e capturar Marcel Petiot. Volta a foto do Marcel para mim. Volta a foto do Henri. O que vocês estão achando? Um dia, quando o Henri Valéry estava no metrô de Paris, uma pessoa que havia feito negócios, ou vítima, até hoje não se sabe direito, olhou para ele e falou assim, escuta, você é o médico que está sendo procurado, o serial killer. Não sei o quê. E começou aquele negócio, a polícia veio e identificaram. O cara deixou a barba crescer, entrou para a polícia. Vocês estão entendendo a história desse cara? O cara era um cara que foi para a guerra, que virou médico, que virou prefeito, que voltou a ser médico, que virou um serial killer, que se tornou um policial. Agora sim, repara, ele não era um policial. Ele era um dos diretores da inteligência da polícia de Paris nessa época. E ele foi designado para perseguir ele mesmo. Até que ele foi encontrado no metrô de Paris. Tem muita gente
Não precisa ser um psicopata, né, com esse camarada. Mas você sabe que tem muita gente que até hoje ainda não entendeu quem é. E tem muita gente que até hoje ainda não entendeu quais são as possibilidades que podem ser realizadas através de você mesmo. Através daquilo que você pode fazer, através daquilo que você sabe. E talvez por uma opção ou por falta de informação, tem escolhido caminhos que não são os melhores. O livro de João, ou o Evangelho de João, ele tem dois propósitos, isso eu escrevi aí para você no seu guia de mensagem. Ele tem dois propósitos muito claros, diretos. Esses propósitos eles estão tanto no começo do Evangelho de João, como também no encerramento do Evangelho de João. Eu coloquei aqui, quero mostrar para você, pode passar para mim, por gentileza, o primeiro e mais importante objetivo do Evangelho de João é mostrar que Jesus é Deus. Pode apertar mais uma vez? O verso, João capítulo 1, verso 1, e depois João capítulo 1, verso 14, eles mostram para a gente a intenção inicial do autor ou do registrador de João, quando ele escreve. Volta para mim, por gentileza. Ele diz lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, agora no verso 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Logo no começo do livro, João deixa claro, alguém criou todas as coisas. E a mesma pessoa que criou todas as coisas se tornou em carne e habitou no meio de nós. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito e direcionado diretamente para os judeus. O Evangelho de Marcos, para os romanos. O Evangelho de Lucas, para os gentios. O Evangelho de João, para você. Para aqueles que já acreditam em Jesus, mas que ainda não sabem quem é Jesus. Quem é Jesus? Se você tivesse que explicar para uma criança quem é Jesus, como você diria para ela? Eu perguntei ontem no culto que eu fiz com os meus filhos, eu perguntei para eles. Eu falei para eles, quem é Jesus para vocês? E o mais velho falou assim, Jesus é... E ele deu uma travada assim. Coitado, acho que ele nunca tinha pensado a respeito. Mas aí ele falou, Jesus é um amigo, ele é bom, ele ajuda a gente. E você, Léo? Perguntei pro mais novo. E o Léo falou assim, Jesus ele é bom, ele é amigo, ele ajuda a gente. Esperto, né? Depois eu perguntei para eles a pergunta que eu fiz para você hoje também. E quem você acha que você é para Jesus? E aí o Luca respondeu, eu sou uma ovelha. E o Léo, o que você acha que ele respondeu? Sou uma ovelha. É assim que eles enxergam a Deus, é assim que eles acham que eles são enxergados por Deus. Primeira coisa que você precisa entender hoje, Jesus é Deus. Jesus ele não foi gerado, ele não é um filho de Deus, como nós podemos imaginar ou estamos habituados a ver. Jesus é o próprio Deus. E ele precisava ser o próprio Deus para realizar a missão que ele veio para esse mundo aqui para realizar. O Evangelho, agora sim pode passar para mim por gentileza, o Evangelho de João, a gente acredita, nós temos registros aí de que ele foi escrito por João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e ele foi escrito por volta do ano 90 ou ano 100, pode ser que tenha sido escrito até o ano 110, mas a gente fica mais nessa faixa aí, entre 90 e 100 depois de Cristo. João provavelmente escreveu esse livro preso, na cadeia, na ilha de Patmos. Em muitos momentos, João, o registrador, o autor, ele se introduz nas histórias como sendo o discípulo amado. Em vários momentos, João fala assim, aquele a quem Jesus ama, falando dele mesmo. Ou então ele falava assim, o discípulo do amor, ou aquele que era amado por Jesus, ou aquele a quem Jesus mais amava. E daí eu já quero tirar uma primeira lição importante com você. Pode passar para mim, por bondade? João, quando ele pensava nele mesmo, se você olhar aí no seu guia de estudos, eu deixei um espacinho para você preencher agora.
Se alguém perguntasse para João, João, quem é você para Jesus? E ele vai falar assim, eu sou aquele a quem Jesus ama. Eu sou aquele a quem Jesus ama. Quem é você para Jesus? Como você acha que Jesus olha para você? Como você acha que Jesus se interessa por você? Jesus, ele te ama. João descobriu isso. Ninguém precisou ensinar isso para Jesus. Ele descobriu isso através da sua experiência. E eu sugiro que você desenvolva isso na sua experiência com Deus também. Descubra que você é amado, que você é amada por Jesus. Que você é o objeto da atenção, do carinho e do cuidado de Jesus. Se algum dia alguém perguntar para você, ou pior, se algum dia alguém acusar você dizendo que você não é importante, dizendo que você não tem valor, dizendo que você não tem propósito, você vai dizer assim, peraí, eu sou aquele a quem Jesus ama. E você pode se apresentar dessa maneira. Porque João teve coragem de fazer isso. E se ele fez, a gente pode fazer também. Você é aquele a quem Jesus ama. É uma lição importante que você precisa aprender. João, ele não tinha o propósito de fazer uma biografia da vida de Jesus, de colocar as coisas em ordem, não era a intenção dele. A intenção dele era apresentar o que Jesus fazia na vida de algumas pessoas, para que isso mostrasse para a gente o que Jesus também pode fazer na nossa vida. Então, sobre o propósito e a autoria do Evangelho de João, eu queria que você entendesse, passa para mim, por gentileza, que Jesus, ele existia antes de tudo. E que Jesus, ele criou tudo por nós, ou para nós. Jesus, ele veio a esse mundo e viveu entre nós. Jesus, ele escolheu morrer por nós. E ele também ressuscita por nós. Ele intercede por nós. E muito em breve, ele também vai voltar por nós. O centro da proposta do Evangelho de João é que você é amado por Deus. E que Deus, o amor de Deus por você, é um amor que não tem limites. Tudo que ele pode fazer por você, ele faz. Tudo que ele pôde ter feito, ele já fez. E aquilo que precisa ser feito, ele também fará. Porque Jesus, ele é o centro do Evangelho. E você é o centro do amor de Jesus. Tudo que ele fez por você, ele fez por mim, ele fez por nós. Eu queria agora conversar com você um pouquinho a respeito dos milagres que a gente encontra no Evangelho de João. Pode isso. São apenas 7 milagres descritos em todo o Evangelho de João. Em todo o livro de João. São 21 capítulos. E nos 21 capítulos você vai encontrar apenas 7 milagres. Esses 7 milagres João registrou com uma intenção, com um propósito, com um motivo, obviamente. Ele não fez isso sem propósito algum. Tinha uma razão para fazer. O primeiro milagre que ele registra é Jesus numa festa de casamento transformando a água em vinho. Isso João registrou, eu vou falar essa parte bem rápido com vocês. Isso João registrou para que você soubesse que Jesus, ele tem poder de transformar as coisas. A mesma ação criadora que aconteceu nos 6 dias da criação, ele colocou em ação quando ele pega a água e transforma em vinho. Depois ele cura um menino que estava doente. A gente não sabe muito a respeito da família desse menino. A gente não sabe o tamanho da fé ou qual era a religião que eles tinham. O que a gente sabe é que eles procuraram Jesus, e quando eles procuraram Jesus, eles tiveram um encontro com ele, e Jesus curou esse garoto a pedido do pai dele. E Jesus fez isso para apresentar os seus sinais, para fortalecer a nossa fé nele. Jesus curou um homem deficiente físico, um paralítico no tanque de Betesda. Um homem que não tinha esperança mais de cura. E o mais interessante é que esse milagre aconteceu num dia de sábado. E quando Jesus realiza esse milagre, as pessoas acusam o homem que foi curado, eles acusam Jesus por isso, mas Jesus fez esse milagre para mostrar que ele tem autoridade. Ele está acima de qualquer outra coisa. Ele sabe de todas as coisas. Na sequência, ele alimenta uma multidão. É um Deus provedor. Ele nos oferece aquilo que nós precisamos. Jesus depois caminha sobre as águas. A gente às vezes pensa que só tem um jeito de resolver as coisas.
Mas os caminhos de Jesus são totalmente diferentes. Ele manda a gente marchar. Se precisar, ele abre o mar. Se precisar, ele faz a gente andar em cima das águas. E se for necessário, ele teletransporta a gente. Porque ele tem outros caminhos. E muitas outras situações que eu poderia tentar enumerar para você, e eu ainda não conseguiria esgotar as possibilidades. Porque Deus sabe resolver. Deus sabe resolver todas as coisas. Jesus, ele cura um homem cego de nascença. Naquele tempo e naquela cultura, quando alguém nascia já com algum tipo de deficiência, eles consideravam que aquilo era por um pecado muito grande, que aquele que nasceu cometeria ou que os pais dele cometeram. E Jesus chega diante dessa pessoa e muda a história e fala assim, acabou essa história, não tem acusação. Eu faço ele ficar inocente, ele vai voltar a enxergar. A cura do homem cego de nascença. E finalmente, o último milagre que a gente encontra registrado no Evangelho de João é a ressurreição de Lázaro. Aí eu acho que é o milagre ou a explicação mais óbvia de todas. Para tudo nessa vida tem jeito, menos, como é que fala? Para a morte. Aí chega Jesus e fala assim, não, tem jeito sim. Eu dou jeito também. Jesus, ele é todo poderoso, é capaz de resolver tudo. Aquilo que foge ao nosso poder, aquilo que foge à nossa imaginação e às vezes aquilo que foge até à nossa esperança. Ele é capaz de resolver. Ele é todo poderoso. Mas eu queria registrar um verso especial com você. Um verso que eu amo do Evangelho de João. Está no capítulo 3, no verso 16. É um verso muito conhecido. Tem muita gente que sabe de cor esse verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse verso ele pode ser tido assim como as máximas do Evangelho. Deus amou quem? Todo mundo. De um jeito que a gente não consegue explicar. Que ele entregou o seu único filho. Para que todo mundo que acreditasse nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Agora, a gente olhando esse verso, pensando nesse prisma dessa abrangência enorme dele, ele pode ficar um pouco distante da gente. Então eu queria propor que você fizesse uma releitura de João capítulo 3, verso 16. E que você trocasse o mundo, que você trocasse todo por você. Que você entrasse no verso. Que você imaginasse que João está escrevendo esse verso só para você. Quando eu fiz esse exercício, o meu ficou assim, ó. Olha lá. Passa para mim, por gentileza. Porque Deus me amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para que eu tenha vida eterna. Eu acredito que esse é o meu. O seu eu não sei. Se você conseguir preencher com as suas palavras aí, de algum outro jeito, eu sinceramente não me importo. O que eu me importo é que você entenda que Deus amou você. Porque eu entendi que ele me amou. Acima de quem eu sou, além de quem eu sou, independente das minhas forças ou fraquezas. Ele me amou. E ele me amou por uma razão muito simples. Porque ele queria dar tudo para mim. Ele queria que para mim não faltasse absolutamente nada. Ele me amou de tal maneira e ele deu o filho dele para que eu pudesse ter vida eterna. E a gente chega na parte final do que eu quero conversar com você nessa tarde. Qual é o seu registro a respeito de Jesus? Pode passar para mim, por gentileza? João no capítulo 20... Ih, cortou? João capítulo 20, no verso 30 e no verso 31, João ele rasga, ele deixa claro qual que é a intenção dele quando ele escreve o seu registro, o seu evangelho. O verso 30 fala assim, ó. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esse é o verso 30. E só daqui já dá para a gente viajar bastante, se a gente quiser. Porque aqui está falando que diante dos discípulos, Jesus fez muitas outras coisas. Lembra que eu te falei que nesse evangelho só tem 7 milagres? Se você ler os outros evangelhos, você vai achar vários milagres que aconteceram
que não estão no Evangelho de João. E João ele fala isso para dizer assim, olha, Jesus ele ainda fez muita coisa. E aí o verso 31 ele completa. Estes, porém, foram registrados, e eu gosto que ele usa a expressão, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pode passar para mim, por gentileza? O que foi registrado no Evangelho de João é para que você e eu acreditemos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. João ele quis deixar claro, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Você já ouviu alguma vez uma expressão, eu acredito que sim, é que ela fala assim, ó, filho de peixe. Essa expressão do filho de peixe, peixinho ela é muito da mentalidade hebraica, judaica, daqueles que escreveram o texto sagrado que a gente conhece. Porque se alguém aqui na igreja, e já aconteceu, e eu fico muito feliz quando isso acontece, viram para mim e falam assim, nossa, pastor, como o seu filho é a sua cara. Nossa, isso dá uma alegria pra gente, né? É muito legal quando falam isso, eu gosto demais. Nossa, pastor, o seu filho é a sua cara. Na cultura e mentalidade hebraica, quando alguém vira para você e fala assim, esse garoto aqui, esse menino, esse seu filho, ele é igual a você. É como se eles estivessem dizendo assim, o que você pode fazer, o seu filho pode fazer. Quem você é, o seu filho também é. Não é só uma questão de aparência, mas é uma questão do ser, da totalidade do ser. Então, quando João propõe dizer que Jesus ele é o Filho de Deus, João ele está propondo dizer que Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. Só que mais do que isso, ele quer ensinar para a gente. Jesus ele é Deus. E se você confiar, se você acreditar em Jesus, pela sua fé, você vai ter vida no nome dele. Vida. A gente está vivendo uma época que parece que está muito mais comum, muito mais simples, muito mais fácil. A gente lutar para sobreviver e não para viver. Sobreviver e não viver. Eu conversava com uma pessoa outro dia, a situação não era favorável, porque essa pessoa tinha perdido o emprego. E quando eu fui conversar, eu perguntei como é que estão as coisas. Falou, olha, eu estou vivendo uma fase muito boa. Como assim? Você perdeu o emprego? Como que você está numa fase boa? Faz tempo que eu não brincava com meus filhos. Faz tempo que eu não passava tempo com os meus filhos. E por que você não conseguia passar tempo com seus filhos? Porque eu estou sempre na correria. Tudo que eu tenho, eu estou gastando na rua. A minha energia, o meu carinho, o meu tempo, a minha paciência. E quando eu chegava em casa, não tinha mais nada para dar. E nesse tempo, eu estou conseguindo ter tempo com meu filho. Eu conheci uma outra pessoa, funcionário público, tinha um bom salário. Essa pessoa um dia virou para mim e falou assim, pastor, eu fiz um pedido lá no meu emprego, ora por mim para ver se as coisas dão certo. Falei, o que você pediu lá no seu emprego? Ele falou assim, não, eu estou pedindo para mudar. Eu quero mudar de função, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar menos, mas eu preciso viver mais. A gente parece estar vivendo numa época que a gente luta para sobreviver. Sobreviver. E o que Jesus tem para oferecer para a gente é vida. Alguém pode estar aí, mas essa é a vida. Eu não quero não, vou ficar desempregado, eu vou ganhar menos. É claro que não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando para você é que Jesus ele pode trazer realização para você. Jesus ele entra na nossa vida para mostrar para a gente a direção certa e os valores certos. Aonde que eu vou colocar minha energia? Aonde que eu vou tentar viver? Como que eu vou? O que eu tenho que fazer para ser feliz de verdade? E o único caminho que tem para a gente entender isso é através de Jesus. E aí a gente vai ter vida e vida de verdade. Algumas não. Semana passada, final de semana passado, aconteceu um evento lá na cidade que eu morava, em Brasília. Um evento muito grande. E eles reuniram milhares, mais de 5.000, me parece, pessoas. Elas se reuniram lá
na capital de Brasília, lá na capital em Brasília, e eles ficariam acampados dentro do estádio Mané Garrincha, no anel inferior. Teriam centenas de barracas, milhares de pessoas ficariam hospedadas ali no anel inferior do estádio Mané Garrincha. Só que o que aconteceu? Estava tudo acertado com o governo, com o governador, os ofícios, estava tudo certo. Faltando um mês para o evento, o GDF, o Governo do Distrito Federal, virou para a igreja, para os organizadores e falaram assim, gente, não vai dar mais para vocês usarem o Mané Garrincha. Como assim não vai dar? Não, não vai dar mais. Mas por que vocês estão fazendo isso? É porque o Flamengo vai jogar a final da Libertadores no dia 23 e a gente vai fazer uma fanfest no Mané Garrincha. Então a gente vai realocar vocês do Mané Garrincha para o ginásio Nilson Nelson. E eles falaram, não, a gente está com todos os ofícios, tudo assinado. Aí o GDF falou, mas era tudo de graça, né? A gente ia ceder, a gente não vai mais e a gente vai realocar. Olha, mas isso deu uma dor de cabeça. Os meus amigos de lá me escreviam, a gente orou, a gente se preocupou. A gente falou, que derrota, né? Que derrota, tudo organizado, tudo certo. Pois, queridos, da sexta-feira do dia 22 para o sábado do dia 23, deu uma chuva tão forte em Brasília que todo o anel inferior do estádio Mané Garrincha ficou com a água com mais de 1 metro de altura. Você consegue imaginar o que ia ter acontecido com as pessoas que estavam acampadas ali? Mais de 1 metro de altura. Quando eu soube disso, eu confesso para vocês que eu até chorei de emoção. Por 2 coisas. Primeira, como a gente é. Porque a gente acha que as coisas só vão dar certo se as coisas saírem do nosso jeito. Segunda razão que eu me emocionei. Como Deus é. Porque Ele sabe de tudo. E algumas das lutas, provações e dificuldades que a gente está enfrentando hoje, elas estão acontecendo hoje para preparar a gente para amanhã. Ou para livrar a gente de problemas que a gente enfrentaria amanhã. Então, a proposta do Evangelho de João para você e para mim é para que nós acreditemos que Jesus é Deus, que Ele sabe de todas as coisas e que Ele pode fazer todas as coisas. E que Ele vai cuidar de você o tempo todo. Para a gente encerrar, aí no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 25, esse texto só está aí no seu guia de estudos, tá? Evangelho de João, capítulo 21, verso 25. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque antes de ler eu quero mostrar para você. O Evangelho de João, o capítulo 21, verso 25, é o último verso do Evangelho de João. É o verso que João escolheu terminar o Evangelho. E ele termina o Evangelho falando assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Que exagerado, né? Porque eu acho, olha, com a tecnologia que a gente tem hoje, se alguém fosse escrever todos os passos de Jesus, desde que ele nasceu até o momento da sua ascensão ao céu, e digitasse no Word, eu acho que ia caber num disquete, né? Num disquete, num pendrive. Disquete eu acho que não ia caber não, mas num pendrive eu acho que caberia. Mas se não coubesse num pendrive, com certeza num HDzinho de 1 tera só com documento de Word, eu acho que ia caber, não ia? Por que João fala isso? Por que ele encerra o registro dele com essa fala? Porque para João, a história do Evangelho, seja de Mateus, de Marcos, de Lucas ou o dele mesmo, para ele a história não acabou. Para ele, o Evangelho, que significa boa nova ou boa notícia, para ele o Evangelho continua. Para ele, o ministério de Jesus e aquilo que Jesus queria ensinar e fazer pela humanidade continua sendo feito. Só que como que Jesus continua fazendo isso? Através de você e através de mim. Por isso, a pergunta que eu queria deixar para a gente encerrar a nossa série de estudos sobre os registros ou os registradores. Qual é o registro que Jesus em sua vida até aqui? Quanto de Jesus tem passado na sua vida? O Jesus que transforma da água
para o vinho. O Jesus que cura, independente da etnia, da religião. Um Jesus que cuida. Um Jesus que provê. Um Jesus que tem caminhos para todas as circunstâncias. Um Jesus que ama. Ama a ponto de alimentar, a doar, de se entregar. Um Jesus que venceu a morte. E um Jesus que muito em breve, e eu acredito nisso, vai voltar para buscar a gente. Qual é o registro de Jesus na sua vida? Como você tem registrado Jesus na sua vida até aqui? Eu espero fazer um bonito registro de Jesus. Não para receber alguma coisa em troca, mas para oferecer para Ele, na resposta do amor que Ele tem tido e demonstrado por mim. Será que você poderia hoje escolher fazer um belo registro de Jesus na sua vida? Registrar uma linda história sua com Jesus? Espero que esse seja o seu desejo. Espero que essa seja a sua vontade. E para confirmar isso na sua e na minha vida, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque independente de quem nós somos, do que nós fizemos, de onde nós viemos, o Senhor está interessado em nós agora. Querido Pai, foi o Senhor quem criou todas as coisas. Foi o Senhor quem fez todas as coisas. O Senhor fez tudo isso pra gente. O Senhor muito em breve vai voltar por nossa causa. Nós somos amados pelo Senhor. Nós somos aqueles a quem o Senhor ama. E por tudo isso nós só temos a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é de verdade. Obrigado porque o Senhor existe e cuida da gente. O nosso desejo aqui nessa tarde é que a nossa vida seja um lindo registro do Senhor. Que as pessoas com quem nós entrarmos em contato reconheçam que existe muito do Senhor na gente. E que o Senhor nos ajude a entrar em contato com pessoas que também tenham do Senhor neles, para crescermos juntos. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a sermos pessoas melhores, mais parecidas contigo. E pedimos, Pai, que o Senhor continue realizando grandes coisas na nossa vida. É o que nós pedimos, agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado porque você veio aqui ao nosso encontro. Na próxima semana, o nosso encontro é às 17 horas, tá bom? A partir de semana que vem a gente já muda o nosso horário. Então, você está convidado para estar com a gente aqui a partir das 17 horas. Agora você também é convidado para subir as escadas após a nossa apresentação musical. Fala alto, Wesley, todo mundo vai te... Batismo amanhã, a gente vai ter uma celebração de um batismo às 19 horas aqui. E na sexta-feira que vem, no contexto do culto do TA também, a gente vai ter uma celebração de um batismo acontecendo aqui na nossa comunidade, tá bem? Você é convidado para subir as escadas, os aventureiros prepararam o ambiente, vai estar muito bonito e tem algo especial para você ali também, você é nosso convidado, tá bem? Deus te abençoe e tenhamos todos uma boa semana. Cris.